E aí, pessoal, a escolha, o caminho do Grêmio para enfrentar a crise. Renato sai, Renato fica, Renato pediu demissão. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. No primeiro mês, mesmo comprando as placas, você já vai pagar abaixo do que você paga hoje. Conheça os planos promocionais da LR Energia Solar e entenda a importância deste produto que vai lhe dar muito, muito mesmo, por todo o tempo. LR Energia Solar. E tem mais. No dia que tu assinar o contrato, vai ganhar uma camisa do Tricolor. É só falar que tu veio aqui do canal do CCD, no link da descrição, tudo sobre a LR Energia Solar. Gente, o caminho. O Grêmio ontem escolheu um caminho. Eu falava sobre isso ontem no bate-bola e também em GZH, que a crise do Grêmio ela é real. Aquela história do Renato, a gente vai sair, não, é o que a gente quer que saia, e na verdade é o que deveria, porque o investimento não é para ficar lá, o investimento é para sair. Então, dentro desse quadro, ou dessa ideia, o Grêmio nesse momento escolheu Renato Portaluppi como o centro da sua revirada, da sua remontada, como gostam de falar. O técnico Renato ontem deu indícios de que abriu a possibilidade de deixar o Grêmio. E o caminho escolhido foi não deixar o Grêmio e seguir como centro da nossa organização. No ano de 21, o Grêmio teve uma crise parecida. Antes do início do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, logo depois da pandemia, afundou no seu trabalho. O Grêmio caiu na pré-Libertadores, o Grêmio caminhava mal no sentido de qualidade da equipe, jogadores fora de forma, tudo muito parecido com o que está acontecendo hoje. O time não era organizado e o Grêmio optou por demitir o Renato. Veio o Thiago Nunes, o grupo era todo do Renato, ele começa bem, ganha o gauchão, depois ele afunda, é demitido, o Grêmio vai pro Filipão, depois vai pro Wagner Mancini, resumo da ópera. O Grêmio caiu. Pois dessa vez o presidente Alberto Guerra e os seus pares de direção resolveram segurar o Renato. Não, Renato, esse grupo foi montado por ti, ou parte dele foi montado por ti, a estrutura de trabalho é tua, tu é o grande centro intelectual do trabalho e tu vai seguir à frente do trabalho. Foi esse o caminho. O Grêmio vive uma crise muito maior do que a gente pode imaginar, tá? E eu me refiro a essa crise não no sentido de um jogador mal colocado, nada disso. É que o Grêmio hoje se posiciona menor do que os seus profissionais. Isso é um pouco inédito, não é uma coisa comum na história. O Grêmio, nesse momento, ele de alguma forma se entrega à estrutura montada pelo Renato nestes 15 anos. E que, de certa maneira, a gente pode discutir até se fez bem ou não ao clube. O Grêmio jogou contra o Juventude ontem e mostrou uma fragilidade que poucas vezes a gente viu. O Grêmio foi goleado ao natural pelo Juventude, sendo que em 3 meses o Grêmio enfrentou o Juventude lá e ganhou, não ganhou o jogo no Jacone, mas ganhou no confronto com o Juventude. E o Grêmio diminuiu de tamanho, do sentido de organização de time, de lá para cá. Isso ficou evidente ontem. E esse processo, quando a gente olha ele, quando a gente vê esse processo, nós temos que ser um pouco mais firmes na hora da análise. Mas, independente do que a gente vai analisar, tem uma situação nesse momento que é fato. E o fato, e que ele é indiscutível, é que o Grêmio
entrega para Renato a solução do problema. A solução do problema. Eu vi já muitas matérias hoje perguntando onde estão os dirigentes. O dirigente é o Renato. O presidente Alberto Guerra tem boa relação com ele e continua sendo o presidente. Mas o departamento de futebol está abaixo do Renato. E eu nem sei se isso não é bom. E a gente tem uma coisa meio poetizada da força do dirigente, mas isso mudou muito no futebol. Isso mudou muito. O superpoder que se deu a treinadores, a jogadores, fez com que os dirigentes perdessem um pouco esse espaço na hierarquia. É natural isso também. Então, este caminho, essa ideia, vai fazer com que o Grêmio comece a enfrentar a crise com a sua última instância. A sua última instância. E esse, para mim, parece o ponto de risco dessa escolha, deste movimento do Grêmio. Agora o Grêmio chegou na última instância. O Grêmio, de alguma maneira, antes blindava. Agora tu tira essa parte blindada do Renato e joga o Renato para frente. Porque é com ele agora. E o Grêmio tem jogos importantes, sobretudo o jogo contra o Cruzeiro. Continuo dizendo, tem que focar nas Copas. Eu concordo que tem que focar nas Copas. Mas neste momento, a minha grande preocupação, se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores em 2024 e não cair, agora, se o Grêmio brigar até a semifinal da Copa do Brasil e cair, o que eu vou dizer? Nós temos que ter essa consciência. Nós precisamos ter essa ideia, esse conceito sobre o que o Grêmio está produzindo, como o Grêmio está produzindo e o que principalmente o Grêmio pode chegar. Um rebaixamento representa entre 150 e 200 milhões de reais de prejuízo. O Grêmio vem de um prejuízo de 200 milhões de reais. De 2 anos atrás. Se o Grêmio cair, o Grêmio vai diminuir de tamanho. Por isso a minha grande preocupação. Mas o caminho está tomado. A escolha do Grêmio é essa. O trilho é esse. Certo ou errado? O tempo. O Grêmio, fato, tomou outra atitude em relação a 2021. Este é o ponto. Este é o ponto que merece mais a nossa conversa. E o fato que é mais importante. A partir de 2025, vamos entender que o modelo Renato, ele acabou. Ele acabou. Esse modelo do poder por supertécnico, dentro de um conceito do clube como o Grêmio, ele acabou. Está na hora de mexer. 2021, 2024. O conceito afundou. Entendam e mudem. Essa, para mim, é a principal lógica. Mas, antes disso, Renato foi o escolhido para nos tirar da crise, que de alguma forma ele mesmo colocou. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.